وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala, rogamos a bênção e a paz de Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros que foram enviados antes dele. Nós citamos no que diz respeito à crença nos livros, como é a crença do muçulmano no Alcorão. Então temos a crença nos livros. O muçulmano crê em todos os livros que Deus revelou e que foram citados por Deus como revelação da parte dele a alguém de seus mensageiros, né? O Evangelho, a Torá, Al-Injil, a Taurá, os Salmos, a Zabur e tal. Então são nomes de livros que foram revelados antigamente, antes da revelação do Alcorão. E é importante a gente saber sobre o Alcorão. O que é exatamente o Alcorão? Como cremos no Alcorão? Então a gente citou uma frase importante em língua árabe. A gente disse assim: Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-mu'jiz bilafzihi wa ma'nah al-muta'abbad bitilawatihi al-manqulu ilayna bit-tawatur al-maktubu fil masahif min awwal surati al-Fatiha ila akhir surati an-Nas. Em português. Então, primeiro ponto, Kalamullah, Al-Qur'an, Kalam Allah. Kalam seria a palavra, ou seja, a pronúncia. Eu falo algo, eu digo Ana atakallam, eu falo, eu pronuncio. Então, o Alcorão é a palavra que foi exatamente pronunciada por Deus. Por isso a gente diz Deus disse. A gente diz Deus Altíssimo seja disse e Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E citamos o que é o verso do Alcorão. O segundo ponto importante que a gente já citou, Al-Munazzal ala Nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que foi revelado ao seu mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, houve a revelação. Ele recebeu essa palavra, ele memorizou essa palavra e ele a transmitiu. Também tem um outro pormenor, um outro detalhe que é dito biwasitati Jibril alayhi salam, por intermédio do anjo Gabriel. Também um outro pormenor a gente citou também, al-mu'jiz bilafzihi wa ma'nah, e que é milagroso em suas palavras, né, e em seu significado. E aí hoje a gente vai citar algo sobre o milagre. O que é esse milagre? Dentre os pormenores e os detalhes também que conceituam o que é exatamente o Alcorão, porque o que não tiver dentro desse conceito, assim, com esses detalhes, não é Alcorão. Pode ser uma outra palavra, por exemplo, uma palavra que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse, algo que foi relatado, algo que foi escrito por um sábio, um discípulo. Agora, o que é o Alcorão, a gente diz com exatidão o que é o Alcorão. E é conhecido pelo muçulmano em todas as gerações, em todos os lugares, até mesmo com acento, né? Um quarto pormenor também, al-muta'abbadu bitilawati. Nós adoramos a Deus com a recitação do Alcorão. Por isso o Alcorão é lido dentro da oração, por exemplo. Não pode ser substituído por outra leitura, né? E quando também se lê o Alcorão, se lê recitando, e com regras de leitura, até mesmo com regras de onde entoar mais, menos, onde dar mais ênfase a tal letra, prolongar, não prolongar. Tudo isso tem regras específicas e exatas, né? É chamado em língua árabe de Ahkam al-Tajwid. O que é Ahkam al-Tajwid? As regras da recitação do Alcorão. Aí depois é dito também outro pormenor, al-manqulu ilayna bit-tawatur. E esse Alcorão, que é a palavra de Deus que foi revelada a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam por intermédio do anjo Jibril, que é milagroso em seu significado, em sua palavra, com o qual adoramos a Deus ao recitá-lo, também é transmitido para nós de maneira sequencial e de maneira frequente. E aí explicamos o que é isso.
Nós explicamos, mas vamos falar de maneira bem resumida. A gente falou que at-tawatur é o meio de transmissão através do qual se torna impossível alguém alegar que há um grupo, ou há uma pessoa, ou há pessoas que se reuniram para inventar uma mentira. E demos o exemplo de um grupo de 10 pessoas e cada uma dessas 10 pessoas transmite para outras 10, e uma desse segundo grupo transmite para as outras 10, e cada um transmite, havendo uma mistura e uma frequência, de maneira que é impossível que eles tenham se reunido para inventar, ou para alterar, ou para interferir em algo do que foi transmitido, sendo que em 1000 anos é a mesma palavra, tá? Isso que é at-tawatur. E depois a gente diz al-maktubu fil masahif, e o que está registrado no mushaf. Al-mushaf é o Alcorão, que é conhecido e reconhecido, que se inicia com Surat al-Fatiha e acaba com Surat al-Nas. O Alcorão tem quantas suras? 114, né? A primeira sura do Alcorão, al-Fatiha, que é traduzido como sura da abertura. Qual que é o primeiro versículo? Bismillahirrahmanirrahim, tá? A última sura se chama Surat An-Nas, a sura dos humanos, né? O último versículo, Min al-Jinnati wan-Nas. Então é reconhecido, e é conhecido, e é consenso. A última letra do Alcorão, Sin, Min al-Jinnati wan-Nas, tá? Então esse é o conceito do Alcorão, é conhecido assim, e até mesmo o seu início, o seu fim, não é extraído nada, não é incluso nada, não é adicionado nada, não é diminuído nada. Até aqui tudo bem? Assim, sobre o que é o Alcorão, o conceito do Alcorão, tá? Por exemplo, se alguém chega e fala, disse o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, innamal a'malu binniyat, as intenções, as obras são determinadas pelas intenções, ponto. Nós consideramos isso algo que é uma revelação e deve ser respeitado e seguido por ser uma palavra do mensageiro de Deus, mas não é Alcorão, entendido? Ou seja, não é Alcorão, porque nós dissemos que o Alcorão é a palavra de Deus que foi revelada a Muhammad através do anjo, e recitamos o Alcorão e adoramos a Deus com a sua recitação, que começa com al-Fatiha, termina com An-Nas. Por exemplo, o dito do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, não foi transmitido da mesma maneira que o Alcorão, ok? Então, por exemplo, uma história que é contada, que aconteceu na época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. É narrado que um dos discípulos do profeta alayhi salatu wassalam estava com ele e viu ele se abluir de tal maneira. Você identifica, você sabe. Isso tem origem verdadeira, e isso é considerado como uma fonte, mas não se chama Al-Qur'an. Entendido até aqui? Vamos hoje falar sobre um desses pormenores, desses detalhes que a gente citou, que é Al-Mu'jizu bilafzihi wa ma'na, que o Alcorão ele é milagroso na sua palavra e no seu significado. E os aspectos do milagre do Alcorão são diversos. E o milagre, quando a gente fala a palavra milagre, a gente quer dizer o quê? Que o milagre é aquilo que Deus concedeu a um de seus mensageiros e que é anormal. O que é milagre? É algo anormal com o qual um mensageiro desafiava o seu povo. Por exemplo, pode ser algo visível naquela época, mas que a gente não vê hoje. E pode ser algo que naquela época existiu e hoje para nós a gente não vê, claro, porque não viveu naquela época, mas é racional. O milagre do Alcorão é o milagre racional. Um desses milagres é isso que a gente já citou, a maneira de sua transmissão e o fato dele ser único, dele não ter modificações, dele ser memorizado por milhões de pessoas.
e por não trocarem um acento, uma palavra. Tá? A maneira de transmissão em si já é um milagre. Então, antigamente existia um milagre que era momentâneo. Por exemplo, Jesus curou o leproso. Então, aqueles que o viram fazer isso acreditaram nele, porque isso, ele falava, isso é de Deus, Deus me concedeu isso para eu dizer para vocês que eu sou o mensageiro de Deus e vocês devem me seguir. Ressuscitou o morto e assim por diante. Por exemplo, já ouviram falar sobre um profeta que se chama Saleh? Esse não é um profeta que existe na Bíblia, entre os cristãos, não é um personagem bíblico. Deus cita Saleh no Alcorão, não é um personagem bíblico porque esse é um dos profetas que foi enviado entre os árabes, antigamente. Saleh, ele fez, o que Deus concedeu para ele? Ele fez nascer de uma pedra uma camela prenha. Simplesmente, o povo dele veio e falou, você está aí desafiando a gente, falando que a gente não pode adorar os ídolos, que a gente está errado, que é proibida a gente daquilo que a gente faz? Tá bom. Faz o seguinte, a gente quer que você faça nascer dessa pedra uma camela. Ele falou, se Deus conceder isso a mim, assim será. E assim aconteceu. E aí ele disse para eles, olha, e vocês devem fazer o seguinte, o local onde vocês, por hábito, bebem, onde tiram água, né? Um dia é para essa camela beber e outro dia é para vocês beberem. Então vocês não podem ultrapassar esse limite. E aí o que eles fizeram? Ultrapassaram o limite e acabaram também degolando o animal e matando a camela. E aí eles foram castigados. Isso é um milagre, mas isso é contado para nós no Alcorão. Então, como é que eu acredito nisso, sendo que eu não vi? Isso nos é relatado no Alcorão. A maneira pela qual foi transmitida é um milagre. E aí isso faz com que isso que aconteceu seja um ponto de crença para nós que somos muçulmanos. Tá? Agora, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, por exemplo, teve milagres que foram vistos na época e relatados nos livros da Sunnah. Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, fazer a água jorrar dentre as suas mãos. Por exemplo, não tinha água para todos beberem e se abluírem. Então ele colocou a mão numa vasilha e aquela água jorrou dentre os seus dedos. E aí é dito na narrativa, 80 pessoas que estavam ali beberam e se abluíram. Por exemplo, a multiplicação do alimento. Por exemplo, eles também ouvirem o cajado dele chorar. Tipo uma madeira, a qual ele usava como apoio, ela ter uma voz. Porque aí é narrado tudo isso na Sunna, que é autêntica. Então nós acreditamos nisso. Então esses são milagres similares aos milagres dos outros profetas. Moisés abriu o caminho no mar. Você acredita? Aí vem fulano, vai falar, não, isso aí é um efeito natural, faz parte da ciência, aconteceu. Isso é um milagre, é algo anormal, que Deus concedeu a Moisés, Deus concedeu a Saleh, Deus concedeu a Jesus e a outros profetas. Acontecer o dilúvio do jeito que aconteceu na época de Noé é algo que Deus determinou e falou para ele, vai acontecer isso com você. E você embarca na arca, porque quem não embarcar vai ser afogado. Vai se afogar. Então, esse exemplo do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, é narrado que ele ficava apoiado, falando às pessoas num cajado, né? Então, um homem, ele fabricou para ele um púlpito. A gente chama de mimbar. O que existe hoje, por exemplo, nas mesquitas, pode ser muito alto ou muito baixo. Então esse homem fabricou para o profeta, alaihi salatu wassalam, vamos dizer, igual nos dias de hoje, é um marceneiro, fez para ele um local de 3 degraus onde ele poderia subir. Ele subiu e abandonou o quê? O cajado. Então é dito que eles ouviram
desse cajado hanin, ou seja, assim uma voz de alguém choramingando. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, veio, passou a mão nele e ele então se tranquilizou. Então isso aí é coisa anormal, é milagre. Agora vamos para o Alcorão. Qual que é o milagre do Alcorão? O milagre da transmissão. 2, o milagre da composição. Aí é por isso que a gente fala, quando falamos no Alcorão, como cremos no Alcorão, qual o conceito do Alcorão para você? Aí a gente diz al-mu'jiz, ele é milagroso, ou seja, significa que ninguém pode compor algo igual ao Alcorão. Aí vamos citar uma história que diz respeito a isso. Assim, há episódios, e aí esses episódios não foram narrados no Alcorão. É uma história, e essa história está relacionada a algum versículo do Alcorão, por exemplo. Deus Altíssimo seja diz assim: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. E aí os versículos continuam. Eu traduzo para você aproximadamente. Deus Altíssimo seja assim, diz assim: deixe-me e aquele a quem eu criei, né? E eu criei essa pessoa, e ele é uma pessoa assim, foi criado assim, só. Aí depois dele nascer e crescer, eu dei a ele filhos, eu dei a ele bens, e depois ele ainda é ganancioso, querendo mais. Eu vou castigá-lo no inferno. Aí depois diz, por que vai castigá-lo no inferno? Porque ele pensou e repensou. Depois ele pensou e repensou. Aí depois ele disse sobre o Alcorão, esse Alcorão é sihrun yu'thar. Esse Alcorão é uma magia herdada dos antepassados. Aí a gente vai para a história. Essa história nos revela o milagre da composição do Alcorão. E aí, esse milagre é algo que Deus determinou e escolheu para essa época, a época do profeta Muhammad, e para esse povo que vivia com ele. Por quê? Porque é um povo que dominava o idioma, dominava a retórica, a eloquência, era um povo eloquente. Eles eram poetas. Então veio o desafio no Alcorão: se vocês não querem acreditar que esse Alcorão vem de Deus, podem compor um Alcorão igual. Não podem? Tá bom, componham 10 suras. Não podem? Que componham então uma sura. Não podem? Um versículo. E aí tem os versículos, né? A gente pode ler em língua árabe. Por exemplo, isso é narrado assim, em locais separados do Alcorão. Por exemplo, se quiserem escrever Surat al-Baqarah, que é a Sura 2, 23 e 24. Por exemplo, a gente lê assim: وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. E se vocês estão em dúvida sobre aquilo que eu revelei ao meu servo, ao mensageiro Muhammad, então tragam uma só sura igual. Isso é Surat al-Baqarah 23 e 24. Aí tem versículos similares em outros pontos do Alcorão. Tem uma sura que se chama Hud, que é um profeta, né? Sura 13. Acho que Hud é a sura número 11, versículo 13. Desculpa. E também Surat al-Isra, que é a sura 17, 88. Sura 17, versículo 88. Surat Yunus, que é a sura de Jonas, né? É outro profeta, versículo 38. Todos esses versículos giram em torno desse significado. Aí qual que é a história disso que Deus citou em Surat al-Muddathir? Tem uma sura que se chama Surat al-Muddathir. Está nas últimas suratas do Alcorão, a partir de 90 mais ou menos. É narrado que um homem chamado Al-Walid ibn al-Mughira. Então, Al-Walid ibn al-Mughira é considerado um dos grandes poetas em Meca naquela época.
Então ele esteve na mesma época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Aí é narrado que ele foi até o profeta e ouviu o que ele tinha para dizer, né? Então havia vários líderes de Quraysh. Quraysh é o nome da tribo do profeta, né? Em Meca. Eles souberam que Al-Walid ibn al-Mughira, que é um homem nobre, é um homem assim que tinha prestígio e era poeta, ele foi até o profeta. Então os outros nobres, os outros líderes quiseram mexer com o ego dele, né? E olha aí, ele está se influenciando com aquilo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está falando. A gente diz sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele, mas eles não. Eles dizem o quê? Olha, o Walid ibn al-Mughira está se influenciando com Muhammad. O que acontece? Um dos grandes opositores do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ele foi até ele e falou para ele: olha, a gente está fazendo uma vaquinha para você. Hoje em dia é vaquinha, né, que fala? A gente está querendo juntar um dinheiro aí para dar para você. Aí o Walid, ele disse: mas para quê? Eu sou o mais rico entre vocês? Falou: porque você está indo lá para ouvir de Muhammad e parece que você está querendo alguma coisa dele, ou que ele te ajude. Não, jamais. Então Abu Jahl brincou com o ego dele, disse para ele o quê? Então fale alguma coisa sobre o que você ouviu dele. Então o Walid ibn al-Mughira disse: o que eu vou falar, né? O que eu vou dizer? Aí ele disse assim, o sentido do que ele disse: eu juro por Deus, não existe um homem entre vocês que é mais sábio do que eu em poesia. E eu juro, aquilo que vocês estão ouvindo dele não é poesia, né? E juro que isto que ele diz não se assemelha a nada das nossas poesias. Eu juro que o que ele fala tem um gosto especial. Seu significado é grandioso e seu fruto é firme. Isso que ele diz se eleva sobre tudo e nada se eleva a ele. Aí Abu Jahl disse: não, mas você vai ter que falar alguma coisa. Alega alguma coisa aí para a gente falar. Aí ele disse o que? É magia dos antepassados. Ou seja, isso que ele fala é feitiçaria, vai. Em outro relato disse assim: por que é feitiçaria? O que a feitiçaria faz? O que vocês acham? O que a macumba faz? O que faz? Manipulação. O que faz a magia? Ótimo, manipulação. O que mais? O que a magia faz? Engana. Uhum. Então ele disse, parte disso que vocês falaram, manipula, engana. Então ele disse, a feitiçaria ela separa entre o pai e o filho. Ele provoca intriga entre o homem e a sua mulher, entre a mulher e o seu marido. Então isso é o que ele está falando, ele está separando entre nós. Vai. Ele falou alguma coisa para quê? Para agradar aos nobres, né? E é isso que sempre acontece. Você verifica na história de qualquer mensageiro que Deus enviou, tem sempre aqueles que são nobres, os que querem prestígio, os que não querem vamos dizer, entre aspas, se rebaixar, eles se opõem, né? Então ele falou isso para o quê? Para agradar a Abu Jahl, que desafiou ele. Então Deus revelou esses versículos que a gente leu, que Deus disse o quê? A gente começou lendo assim: Dharni wa man khalaqtu wahida, deixe-me e a quem eu criei só. Ou seja, Deus diz assim: deixe-me que eu vou castigá-lo. Eu dei a ele tal coisa, eu dei a ele tal coisa. Ele tem nobreza, tem prestígio, tem família, tem riqueza, e ainda ele se orgulha. Aí Deus irá julgá-lo. Aí depois, depois de alguns versículos diz por quê, o que aconteceu. Ele pensou e repensou, tipo, ele ficou pensando: o que eu vou dizer sobre ele? É poesia? Não é poesia. Sobre isso que o Muhammad fala, né? Por exemplo, fábula? Não é fábula. É magia, vai, feitiçaria. E aí acusavam o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, de ser feiticeiro, né? Ser mago. Então Deus revelou sobre esse episódio, e vejam como é a revelação do Alcorão. No Alcorão você não vai chegar e ler no Alcorão:
Em tal dia estavam sentados Al-Walid ibn al-Mughira, Abu Jahl, e Abu Jahl falou para Al-Walid ibn al-Mughira: vá até Muhammad e desafie ele, ouça o que ele tem para dizer. Aí Al-Walid ibn al-Mughira voltou e disse tal. O Alcorão não é isso. O Alcorão é uma composição de Deus. Bem entendido? Agora essa composição de falar, é relatado que fulano viu fulano indo até fulano, pegou água, trouxe, falou com fulano, tal. Isso é o que a gente chama de sunnah. É da biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Aí na biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, pode ter algo que interpreta o Alcorão. Por exemplo, essa história que a gente relatou aqui interpreta versículos do Alcorão. Mas os versículos do Alcorão a gente lê assim: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا. Agora, onde é que está o nome do cidadão que está sendo condenado aqui, que é Al-Walid ibn al-Mughira? Está na interpretação do Alcorão, está na Sunnah, está nas obras que reúnem a biografia do profeta, que paz de Deus esteja com ele. Tá? Vamos finalizar com outro episódio também. Outro episódio que mostra para a gente algo da influência do Alcorão sobre aqueles que dominavam a língua árabe, sabiam da poesia. Alguns deles se tornaram muçulmanos, creram. Alguns deles disseram: não, eu não vou crer. Um episódio assim, só para a gente finalizar, e a gente vai conversando sobre isso bastante, porque esse é um assunto amplo, muito amplo. O assunto que eu quero dizer dos milagres, o milagre do Alcorão. Se você for falar só sobre o milagre da composição do Alcorão, um exemplo já basta para uma pessoa crer. Imagina quando são 200 exemplos. E aí você junta com o milagre da composição, milagre da transmissão, que é impossível alguém poder ter inventado o Alcorão. O milagre, hoje se fala do milagre científico, na nossa época, na época moderna, né? Algo que o Alcorão citou e que aconteceu hoje, mas quando foi revelado jamais alguém imaginava que isso dizia respeito a isso. Sobre geologia, sobre geografia, sobre medicina, física, muitos assuntos. Bem, falando sobre a composição, ó a influência do Alcorão, né? Por isso a gente deve ouvir muito o Alcorão, mesmo que a gente não entenda, é bom a gente ouvir, ter sempre o CD tocando o Alcorão, a gente tranquilizar os nossos corações, o nosso ambiente com a leitura do Alcorão. Deus Altíssimo diz assim: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Se revelássemos esse Alcorão a uma montanha, o ser humano que ouve o Alcorão e deve assimilar e crer e se influenciar, né? Deus cita o que? A montanha, pedra, ou seja, um ser inanimado, não tem alma. Então Deus diz assim: se esse Alcorão fosse revelado para uma montanha, você iria ver essa montanha concentrada, despedaçada, ou seja, com um coração devoto por causa do temor a Deus. Ou seja, iria se influenciar, iria interferir. Então, o significado assim simples: o Alcorão influencia uma pedra, mas pode ser que não influencie pessoas que têm alma, que têm coração, né? O episódio é narrado que tinha 3 grandes perseguidores do profeta alaihi salatu wassalam. Um deles se tornou muçulmano posteriormente, que chama Abu Sufyan. Às vezes vocês podem ouvir que Abu Sufyan é um companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Nesse episódio ele ainda não era muçulmano. Tinha Abu Jahl e tinha um outro chamado Al-Akhnas ibn Shurayq. Então 3 pessoas, eles iam até na frente da casa do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, de noite, para ouvir a recitação do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, para ouvir o profeta lendo o Alcorão. Mas só que cada um ia sozinho, né?
nenhum dos três sabia sobre o outro. Entendido? De noite, naquela época não tem luz igual tem hoje, né? Naquela época, se alguém assim que tenha condições, deve ter uma lamparina, uma tocha para andar. É escuro. Então um ia por um caminho, outro por outro caminho, outro por outro caminho. Cada um ficava lá escondido. Por que era escondido? Eles eram líderes. Por que eles se escondiam para ouvir o profeta ler? Para não influenciar os mais... Quem? Os liderados, os oprimidos, as pessoas que seguiam eles. Tipo, lá eu sou nobre. Muhammad é um impostor, ele é um mentiroso, não ouçam o que ele fala. Isso aí fala para o povão, né? Então eles são líderes, falam isso para o povo. Aí de noite chega escondido para ouvir, né? Então, aí na alvorada, antes de amanhecer, eles voltavam para casa para não serem descobertos. Aí os três se encontravam no caminho. Onde é que você estava? E você, onde é que você estava? Não é da sua conta. Ou você, onde você estava? Você estava ouvindo Muhammad, né? Olha, não volta a fazer isso, hein? Porque se alguém dos tolos, vamos chamar assim, eles dizem assim: "Law ra'akum ba'du sufahaikum". Sufahá significa os tolos, os coitados, né? O povão. Se alguém dos nossos tolos ver você ouvindo Muhammad, você vai interferir nele, né? A gente está lutando para que o povão não acredite em Muhammad e siga ele. Eles perseguiam quem acreditava nele. Tipo, se um desses, por exemplo, o empregado dele acreditasse em Muhammad, teve uma época que era secreto. Vocês sabem, já ouviram falar? 3 anos da mensagem da mensagem do profeta, que a paz de Deus seja com ele, a publicação não era para todos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele falava secretamente às pessoas. Então, eles falavam: então tá bom, eu juro que eu não vou mais vir. O outro falava a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa. Aí no outro dia, os 3 iam. Por quê? O primeiro falava: os 2 não vão ir, eu vou. O segundo falava a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa. Aí na volta, os 3 se cruzavam. Vocês não juraram que não... Tá bom, eu não vou mais. Aí no terceiro dia a mesma coisa. Até que eles juraram, assim, igual a gente fala, de pé junto, que olha, eu não vou mais. Aí um deles perguntou para o Abu Jahl. Abu Jahl é considerado o maior dos perseguidores do profeta, né? Jahl significa ignorância, né? De tanto que ele era ignorante, é chamado Abu Jahl. Tipo, o pai, literalmente se fala o pai da ignorância. Porque antes da mensagem do profeta, antes do profeta ser revelado a ele a profecia, Abu Jahl era chamado no povo dele Abul Hakam, o pai da sabedoria. Quando Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, perseguiu ele. Então, denominaram ele o quê? Pai da ignorância, o contrário da sabedoria, né? Então, um deles disse para o Abu Jahl: escuta, o que o senhor disse sobre o que o senhor ouvia? Ou o que o senhor ouve quando vai até Muhammad? Aí ele falou, aí ele mostrou o quê? Por que ele não crê? Qual que é a moral da história? Eles tinham a convicção de que essa palavra é como Muhammad diz, Muhammad é verdadeiro, essa palavra é a palavra de Deus. Mas um deles não acredita por quê? Para não perder a nobreza, para não perder o prestígio, para não perder a liderança. Outro não crê para não perder o dinheiro. Igual hoje, por exemplo, alguém que lidera aí uma religião, uma denominada religião, ele conhece a religião, conhece o Islã, não segue por quê? Já pensou se eu falar para o meu povo que eu estou errado? Tudo que passou na minha vida, 40 anos que eu falo isso, vai assim tudo pelo ralo? Não. Aí Abu Jahl, ele disse isso. Então o amigo dele disse para ele: o que você ouviu de Muhammad? O que você acha? Ele fala assim: o que eu ouvi? Aí ele disse assim: nós e Bani Abdu Manaf. Bani Abdu Manaf seria a família do profeta. O profeta, que a paz de Deus seja com ele, ele é descendente de Abdu Manaf.
Então Abu Jahl, ele também é de Quraysh e é de outra família, outra descendência. Aí ele diz assim: nós e Banu Abd Manaf, os familiares de Abd Manaf, sempre disputamos. Se eles doam, a gente doa. Se eles falam, a gente fala. Se eles fazem tal coisa, a gente faz tal coisa. Até que chega uma hora que eles dizem: entre nós tem um homem que é profeta. Quando é que eu vou alcançar isso? Não, essa aí não vai dar, né? A competição naquilo que é, assim, prestígio, bens, riqueza, a gente dava um jeito. Agora eles falam que tem um que é profeta, que é deles. Aí ele falou em árabe assim: Mata nudriku dhalik. Quando é que eu vou poder falar isso? Quando é que eu vou alcançar isso? Jamais eu acredito nele. E fica assim entre eles, entre os nobres, entendeu? Agora, para o povo, eles não demonstram isso. Para o povo, eles chamam o povo de quê? Os tolos, né? Aqueles que são os oprimidos, os pobres, os mais simples. Então, isso é narrado para a gente por pessoas que se tornaram muçulmanas depois. E isso está onde? Está na Sunna, na biografia do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Então, falamos hoje sobre esse termo, que o Alcorão, ele é milagroso, mu'jiz, bilafzihi wa ma'na. É milagroso na sua pronúncia, na sua palavra e na sua composição. Esses são episódios que representam isso. E há outras frases e episódios que a gente pode citar depois, inshallah ta'ala. Então, a gente falou sobre isso, estamos falando sobre o Alcorão e sobre como o muçulmano crê no Alcorão e qual é a colocação do Alcorão entre os outros livros. Então, o Alcorão é o último dos livros revelado a Muhammad. Importante a gente repetir de novo: o Alcorão substitui e revoga todos os livros anteriores, por causa disso tudo que a gente está a citar. A gente continua, inshallah, posteriormente, falando ainda sobre a crença nos livros, inshallah ta'ala. Tá? A gente espera algumas perguntas, algumas observações ou alguma colocação também, inshallah ta'ala. Barakallahu bikum. Tem